que falará para nós nessa noite sobre os novíssimos, que são os últimos acontecimentos na vida do ser humano. A morte, o juízo e o destino eterno, a qual o homem também será julgado. Então, vamos acolher com alegria nosso formador de hoje, Dom José Francisco Falcão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo Padre Paulo, caríssimos irmãos, é uma alegria imensa retornar a essa paróquia. Recordo a outra vez que estive aqui, se não me engano, no tempo da Quaresma, para tratar da preparação para a Páscoa do Senhor. Não foi, Padre Paulo? Cadê ele? Escondido em algum lugar por aí. Ah, lá está. O tema que o Padre Paulo pediu para eu desdobrar é extenso. Os 4 novíssimos. E como o tempo que ele me concedeu foi mais ou menos igual ao tempo que eu utilizei da última vez, vamos dividir a minha colocação em 4 momentos, porque são 4 novíssimos. Morte, juízo, inferno e paraíso. A primeira coisa que vem à mente é por que essa expressão novíssimos? A palavra novo no superlativo. A razão de a igreja chamar essas 4 realidades de novíssimos está na Bíblia. Em basicamente 3 textos da Escritura. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nós temos uma frase, é já no final do livro do Apocalipse, que tem 22 capítulos. No capítulo 21, citando um texto do profeta Isaías, São João, o autor do Apocalipse, diz: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. O céu é descrito como um novo céu e uma nova terra. Expressão que, repito, não é novidade de São João, nem do Novo Testamento. É uma profecia do Antigo Testamento. Portanto, novíssimos, novo céu, nova terra. No mesmo capítulo, lá no versículo 5, Apocalipse, capítulo 21, é dito: o que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. Então, a eternidade em Deus é uma novidade. E isso inclui todas as coisas. Depois a gente vai ver com o catecismo da Igreja Católica
que farão parte da felicidade sem fim todas as coisas. Na eternidade não haverá apenas criaturas humanas. De alguma forma, de uma forma que nós não entendemos, não compreendemos, as demais criaturas também participarão da felicidade sem fim. Mas isso é mais para frente. O terceiro e último texto, baseado no qual a Igreja, de uma forma muito feliz, utilizou novíssimos para descrever essas 4 realidades, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Então vejam, para descrever as últimas realidades, aquelas que estão compendiadas no credo, nos 2 últimos artigos, creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna, os novíssimos estão ali, agrupados nesses 2 artigos do credo. Mas por que o superlativo? Porque são realidades além, acima, em grau excelso. É São Paulo quem diz, na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Essa realidade, obviamente, que não é o inferno, é a eternidade com Deus. Creio na vida eterna, o inferno, que é um dos novíssimos, nunca é chamado na Bíblia de vida eterna, mas de segunda morte. A morte que é o afastamento completo e definitivo da presença de Deus, que causa um indizível tormento nas criaturas, anjos e homens. Então, eu espero que tenha ficado claro o motivo, clara a explicação para a expressão novíssimos. Eu faço novas todas as coisas. Essa frase do apóstolo Paulo já se aplica aqui na terra, enquanto estamos a caminho para aquele que estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, para usarmos as palavras do pai da parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna da triste experiência que ele realizou ao decidir afastar-se da casa do pai. Então, segundo aos Coríntios 5:17, nova criatura também se aplica àqueles que estão a caminho e fazem uma experiência de mudança, de renovação, de transformação. A santidade, a felicidade sem fim já começa aqui na terra. Os novíssimos estão em andamento, estão em ato. O termo, seja ele a felicidade com Deus ou o eterno afastamento de Deus, já tem uma história que está em andamento, que está em ato. A parábola de Lázaro e do rico demonstra exatamente isso. Uma parte da parábola transcorre aqui na terra. A outra parte da parábola transcorre depois que ambos, Lázaro e o rico, morrem. Essa parábola talvez seja a parábola onde as realidades dos novíssimos, elas estão todas compendiadas. Parece que essa parábola é a que contém os 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Primeiro, uma palavrinha sobre a morte. Essa realidade que, em certo sentido, diz o catecismo, ela é natural. A criatura, ela foi inserida no tempo e, enquanto tal, a criatura está sujeita ao envelhecimento, ao antes, ao depois. Enquanto estamos a caminho, a criatura, ela está inserida nesse processo, nessa dinâmica de transformação. Num certo sentido, a morte é natural. Diz o catecismo
no parágrafo 1006. Em certo sentido, a morte corporal é natural. Mas, à luz da fé, diz Romanos capítulo 6, versículo 23, ela é salário do pecado. O salário do pecado é a morte. É na narrativa do capítulo 3 do livro do Gênesis que ela aparece, mas como uma realidade que poderia não entrar na nossa aventura. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim. Não comais o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, morrereis. É uma advertência que o Senhor Deus faz. O Senhor não criou a morte. A morte não está nos planos de Deus como vontade dele para o homem. Prestem atenção na narrativa. No dia em que comerdes, morrereis. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal é uma metáfora para significar, dizem vários padres da igreja, essa prerrogativa que é exclusiva de Deus de decidir o que é o bem e o que é o mal. Só Deus é o único ser a quem compete estabelecer o limite entre o bem e o mal. Entrou a serpente na história dos homens, o diálogo da serpente, que era o mais astuto dentre todos os animais, símbolo do diabo, o diálogo de Satã com a mulher, nós já sabemos em que deu, ela foi na onda dele, para usarmos uma expressão dos jovens, achou apetitoso, saboroso, agradável ao paladar esse fruto e comeu desse fruto e partilhou esse fruto com o seu companheiro Adão. Os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus, isto é, símbolo da perda da graça de Deus. Tendo ouvido os passos do Senhor Deus no jardim, também isso, uma linguagem figurada, esconderam-se, cobriram as partes íntimas. E Deus Todo-Poderoso perguntou a Adão: onde estás? Ouvi teus passos no jardim, escondi-me porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? E Adão coloca a culpa na sua companheira. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu o fruto e eu comi. Não é cara de pau? Ele não assumiu sua atitude, colocou a culpa na mulher e ainda insinuou que Deus é o culpado. A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, essa mala pesada. Se o Senhor não me desse essa mala pesada, eu não tinha comido. E Deus pergunta à mulher: por que você fez isso? Ela também não assumiu a culpa e diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Aqui já temos as consequências do pecado. E o Senhor dirige a Adão e Eva as palavras que nós já conhecemos. És pó e ao pó haverás de voltar. Além das outras consequências do pecado, o drama do conflito que haveria doravante entre o homem e a mulher, ela se inclinaria para o seu marido e esse a subjugaria, etc. Mas, fundamentalmente, no que nos interessa, o salário, aquilo que Romanos diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A morte, se Adão e Eva não tivessem pecado, a morte não entraria no mundo. Portanto, Deus não é o autor da morte. Olhem de novo a frase do Senhor Deus: no dia em que comerdes, morrereis. São Paulo retoma esse argumento no capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 12, ao dizer: assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pela morte, e pelo pecado, a morte entrou no mundo e pelo pecado, a morte entrou no mundo, porque todos pecaram. Citação literal, é melhor ler a Escritura
como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a palavra de Deus em nenhum momento diz que Deus é o autor da morte. Deus quis a morte. Pelo contrário, o profeta diz: Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus, portanto, não é o punidor. Deus não é o castigador que enviou a morte. A morte foi iniciativa, melhor ainda, consequência de uma decisão pessoal da mulher e logo em seguida uma decisão pessoal do homem. Essas duas decisões, elas são chamadas no relato do capítulo 3 do livro do Gênesis como comer do fruto. Desobedeceram. O homem desobedeceu e esse é o pecado fundamental chamado na teologia de pecado original, originante. E graças a esse pecado original, originante, por participação, portanto, por herança, no momento mesmo em que o homem é concebido no ventre de sua mãe, ele já nasce privado da graça de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, a teologia católica distingue o pecado original, originante, que é o pecado dos nossos pais. Esse pecado introduziu na família humana, neles e em todos os seus descendentes, até o fim da história humana, essa realidade. Vamos decorar? Romanos capítulo 5, versículo 12 e Romanos capítulo 3, versículo 23. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Deus se compadeceu da natureza humana e já no monólogo com a serpente promete salvar a humanidade, ao dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Então, eis o drama, eis a luta, eis então os dois frontes entre os quais e nos quais a história da humanidade vai se desenrolar até ao fim, até quando o Senhor vier em glória. A luta que é descrita no capítulo 12 do Apocalipse de São João. A mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, está prestes a dar à luz. Aparece um outro sinal, um grande dragão, a primitiva serpente, que quer devorar a criança tão logo ela nasça. A mulher é levada para um lugar seguro, a serpente então se coloca diante da mulher furioso e parte para perseguir os filhos desta mulher. É um drama que mostra o ódio, a fúria do inimigo fustigador que conseguiu seduzir Adão e Eva e introduzir no mundo o drama do pecado e a sua mais cruel consequência, que é a morte. E aí a história da humanidade vai se desdobrar nessa realidade chamada inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Para nós cristãos, a morte é o termo, é o fim da nossa peregrinação aqui na Terra. Nós cristãos não acreditamos na reencarnação, a teoria segundo a qual as pessoas voltam para esta terra muitas vezes. Não em absoluto.
Para nós, essa realidade, ela não existe. O parágrafo 1013 do Catecismo da Igreja Católica diz, com todas as letras, citando Hebreus, capítulo 9, versículo 27, os homens devem morrer uma só vez. Ponto. Não existe reencarnação depois da morte. Essa afirmação está no Catecismo da Igreja Católica. A morte, portanto, marca o fim da existência terrena. Só viemos uma vez a este mundo e só morreremos uma única vez. Esse aspecto da morte, portanto, só vivemos uma vez, só morreremos uma vez, evoca para nós a urgência de aproveitarmos bem o momento presente, cada segundo de nossa vida. Aquela teoria que leva uma pessoa a dizer: fulano morreu acidentado. Meu Deus, ele estava em pecado, ou parecia que estava em pecado. Não seria humano imaginar que ele viesse de novo para a terra para se arrepender? Morreu rápido demais, foi rápido demais, nem teve tempo de se arrepender. Essa doutrina não é cristã. Cada segundo de nossa vida é precioso. Cada segundo é um momento único e irrepetível em que Deus nos chama para mudar de vida, para nos convertermos, para recordar que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida, segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus. Não existe isso, fulano não teve tempo, porque foi rápida demais a sua partida, porque foi rápida demais a sua morte, porque, alto lá. Para nós, pelo fato de a vida ser uma só, mas cada instante é uma ocasião para mudar de vida, a certeza de que a morte marca o fim dessa existência sujeita aos dramas, às tentações, à velhice, à dor, ao fracasso, à enfermidade, às quedas, às vicissitudes, cada segundo da nossa vida, ele é precioso. Não existe, portanto, não teve tempo de se arrepender, não teve tempo de mudar de vida. Cada segundo para nós é uma ocasião propícia. Eis o tempo favorável. Reconciliai-vos com Deus, diz o apóstolo Paulo na segunda aos Coríntios. Outro aspecto importante da morte é que a morte ela é transformada por Cristo Jesus, que Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, quis se encarnar. Quis se identificar com a pobre natureza humana, tornou-se semelhante a nós em tudo, exceto o pecado. Portanto, semelhante a nós na possibilidade de sofrer e de morrer. Deus morto na cruz. Isso é específico do cristianismo. A morte é transformada por Cristo em que sentido? O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, e aqui está a mística principal do cristão diante dessa realidade pavorosa, horrenda, que levou Jesus a dizer no Jardim das Oliveiras para Pedro, Tiago e João: minha alma está aflita até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus se apavorou. Jesus se destemperou, digamos assim. Chegou às raias, quase ali no limite do desespero. São Lucas, ao descrever o sofrimento de Jesus no Jardim das Oliveiras, diz que ele suou sangue. Naquele momento, profundamente perturbado, extremamente agoniado, ele pede ao Pai
para afastar aquele cálice, se possível, mas logo acrescenta: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, a morte para nós deve ser encarada como Jesus a encarou. A morte de Lázaro, a morte de outra pessoa, diante do túmulo, Jesus chora. Vede como ele o amava, dizem os judeus que estão ali perto. Jesus se perturba, se comove tremendamente diante do mistério da morte. Seja nas 3 ressuscitações, Jesus ressuscitou 3 pessoas durante sua vida pública. O filho da viúva de Naim, cujo corpo já ia sendo levado pelo cortejo com a mãe do garoto. Não chores, diz ele, e comovido toca o corpo do garoto e ele volta a viver. Talita, menina, eu te ordeno, levanta-te. É a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Minha filha acaba de morrer. Jesus chega e diz: a menina não está morta, ela dorme. Caçoaram de nosso Senhor. Jesus pede para todo mundo sair e toca na menina. Ela se levanta e talvez a mais famosa ressuscitação, Lázaro vem para fora. Nesse episódio, Jesus chora. Diante da sua morte, ele se angustia, ele se apavora. O texto diz: Jesus começou a apavorar-se, a entristecer-se. Para nós, mesmo sabendo que a morte foi vencida pela ressurreição do Senhor, ela é apavorante, ela é chocante. O normal diante da morte é agir como Jesus agiu. Jesus para nós é o parâmetro. Portanto, o choro, a lágrima derramada, o pavor, mesmo com a certeza da ressurreição, isso é próprio da natureza humana. Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diante do mistério da morte, como reagir? Como Jesus reagiu. Mas também o conforto que Jesus dá para Marta e Maria no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Não podem ser esquecidas essas palavras. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, diz ela, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Senhor, eu creio, eu sei, eu creio. Não vou ler todo o diálogo de Jesus com ambas, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conforta ambas com a certeza da ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem a este mundo. Diz nosso Senhor para as adoloradas, as doloridas irmãs: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Teu irmão ressuscitará. Esse texto é clássico para o mistério da morte, a fé na ressurreição. Ela precisa ser o substrato de todo cristão diante da morte de um ente querido e diante da proximidade da sua morte. São Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Atenção, aqui nós temos uma frase que está bem construída e não pode, por causa dela toda, não pode ser motivo para justificar o suicídio. Para o suicida, morrer é lucro, num sentido completamente diferente.
do morrer é lucro para o cristão. Cito literalmente a frase toda do apóstolo Paulo, que é paradigmática também para nós. A frase toda é esta: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estamos em Filipenses, capítulo 1, de 21 em diante. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Vejam, de novo a frase: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro porque é uma ocasião de estar com Cristo. Isso é bem diferente do pensamento de alguém que está querendo tirar a vida. Alguém que está querendo tirar a própria vida, e isso, segundo a nossa fé, não é permitido, nós não dispomos da nossa vida, a vida pertence a Deus, mas na lógica do potencial suicida, ele não enxerga nesta vida razão para viver. E decide tirar a vida porque, para ele, a morte põe fim e depois dela não existe nada. Mas olhem a frase do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor do que ficar aqui. Mas por causa de vocês, eu fico aqui, para proveito de vocês, para fortalecer a fé de vocês. Então vejam em que sentido a morte é lucro. A morte é lucro, mas cuidado com a frase. Para mim o viver é Cristo. A razão de viver é Jesus. Eu não posso dizer eu perdi a razão de viver porque meu pai morreu. Não, senhor. Nem venha com essa. Ah, meu marido morreu. Perdi a razão de viver. É o quê, minha senhora? É o quê? Não, senhora. A razão do seu viver não é o marido, nem a esposa, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Para mim, o viver é e o morrer é lucro. Então, se eu vivo, vivo por causa de Cristo. São Paulo diz: minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A razão de viver, o sentido do viver, a meta do viver, o motivo para viver, a alegria para viver, não é nenhuma criatura, é Cristo. As criaturas vão aos poucos, por razões diversas demais, nos sendo tiradas. Amanhã vou para Alagoas. Minha terra ficar com a minha mãe, 87 anos de idade. É um dia todo especial. O dia 1º de novembro, depois dia 2, o dia de finados, enfim. Sim, as pessoas que amamos, ou elas partem por vários motivos, porque vão para outra cidade, vão para aqui, vão para acolá, ou adoecem, ou vão para a eternidade por N motivos, a causa da morte, enfim. E nós vamos ficando por aqui. Mas a razão da nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Não é a minha mãe que eu deixei em Alagoas, não é nenhuma criatura que significa muito para mim, que representa muito para mim. O cristão, diante da morte, diante de uma frase como essa, diante da pessoa de Jesus, a quem ele entregou a sua vida, a quem ele deposita a razão de sua existência, ele não pode dizer: sem você eu não consigo viver, sem você eu não consigo passar. É doloroso, sem dúvida alguma, mas essa é a frase fundamental. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, eu estarei convosco todos os dias. O Senhor está conosco, venceu a morte. Ele é a razão da nossa existência. Vivemos por causa dele e não por causa das criaturas. Ainda que, por mais importantes que sejam essas criaturas, elas nos deixando, fica um vazio tremendo, mas um vazio que não pode nos levar a dizer que a vida perdeu a razão de ser. Eu
praticamente morri depois que tal pessoa partiu, com devido respeito à sua dor. Isso não procede. Para mim, o viver é Cristo. Sim, mesmo sabendo que agora, por ter sido recente a notícia, por estar ainda a poucos dias, poucas semanas, poucos meses da morte de tal pessoa, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No diálogo de Jesus com a Marta e Maria, Jesus diz para Marta: tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária, aquela que não vai ser tirada. O único necessário da vida, diante do mistério da morte e diante do mistério da vida. O único necessário à luz da fé é Jesus, é Deus Todo-Poderoso. À luz da fé, nenhuma criatura merece o qualificativo de necessário. À luz da fé, à luz da fé. Portanto, maridos, digam para as esposas, à luz da fé, você não é necessária. É duro dizer isso, mas Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Por favor, isto, Marcos capítulo 10, de 32, até 45, digo daqui a pouco a citação exata de Marta e Maria, Lucas, digo já, capítulo 10, de 38 a 42. À luz da fé, a única realidade que não vai ser tirada, essa, Jesus disse para Marta, é a realidade chamada necessária. Isso ajuda muito a gente a, diante dessa realidade, não absolutizar, não divinizar, não idolatrar, não superestimar, não colocar num lugar indevido as criaturas, por mais importantes que elas sejam. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Lucas 10, versículos de 38 a 42. Uma só coisa é necessária. Bem, o sentido da morte cristã, portanto, já citamos com o apóstolo Paulo. Cito uma frase muito bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus. Perto da morte, ela diz: eu não morro, eu entro na vida. É uma frase que bem se aplica à frase do apóstolo Paulo: meu desejo é partir e estar com Cristo. Uma frase muito bonita da Santinha. Santa Teresa de Jesus, a outra carmelita, Santa Teresa de Ávila, ela diz: quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. E finalmente cito Santo Inácio de Antioquia, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 7, parágrafo 2, ele diz: meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Como não lembrar? E com isso eu concluo essas poucas palavras sobre o primeiro novíssimo, a morte, as palavras de nosso Senhor no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. A expressão clássica da teologia cristã e muito piedosa, e acho extremamente importante, a boa morte. O que é a boa morte? A boa morte
é morrer na graça de Deus. É morrer em estado de graça. A morte, enquanto realidade horrenda, ela não é boa. Diante dela, Jesus se perturbou. Jesus entrou numa verdadeira aflição. A morte, enquanto tal, realidade que afronta a vida, ela é horrenda. Como um ser humano pode enfrentar, achar que a morte é algo natural? Faz parte do nosso instinto até querer viver. Você não encontra por aí, ordinariamente, pessoas que querem se matar. Eu quero convidar você para a minha morte, etc. Não, ninguém diz isso. Absolutamente. Isso é uma pessoa, enfim, não faz parte da vida evitar aquilo que pode comprometer a nossa saúde. Procurar o tratamento médico, tomar os remédios, fazer os exames, se submeter às cirurgias, cumprir as determinações daquele médico, daquela área que cuida daquela enfermidade e assim por diante. Essa realidade horrenda, todavia, precisa ser para o cristão encarada na perspectiva do mistério do amor de Deus, que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É na perspectiva da morte de Cristo e da ressurreição do Senhor, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida para nós é mais do que um conceito, é mais do que uma aventura. A vida para nós é Cristo Jesus. Aquele que estava morto e reviveu, aquele que vive para sempre, o Cordeiro imolado, aquele que triunfa para sempre, aquele que atravessou esse umbral terrível, essa realidade horrenda que nós olhamos, não foi querida por Deus, mas a resposta de Deus ao mistério da morte foi o seu amor infinito a ponto de não poupar o seu filho, para que ela fosse vencida por ele, sendo vítima dela, e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a resposta da fé cristã ao mistério da morte. Nós respondemos da forma mais simples. Se Deus existe, por que a morte? Resposta: a morte não tem nada a ver com Deus. É consequência de uma decisão nossa. E qual a resposta de Deus para o mistério da morte? Porque Ele não nos impede de morrer. Deus nos impede de morrer para sempre. E Ele o fez, se encarnando, para que Ele primeiro, morrendo e ressuscitando, nos desse a possibilidade de também, atravessando por aquilo que nós criamos, aquilo que não foi criado por Ele, aquilo que não foi culpa dEle, aquilo que não foi iniciativa dEle, aquilo que não foi castigo. Primeiro Ele veio, morreu por nós, ressuscitou. Eis a resposta do misericordioso Deus. É pela fé nele, que morreu e ressuscitou, que nós cremos que o homem, que ainda que esteja morto, ele vai viver. E quem vive e crê nele, não morrerá para sempre. De novo as palavras de Jesus a Marta, ainda adolorada, e a sua irmã, 4 dias depois da morte do seu irmão, cujo corpo já fedia no túmulo, e Jesus vai lá para ressuscitá-lo. Juízo particular e juízo final. Nós cremos com a igreja que a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. A palavra de Deus afirma isso em várias parábolas e também em textos dos evangelhos e das cartas dos apóstolos, que no momento da morte acontece essa realidade que o apóstolo Paulo diz na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. A fé da igreja, fundamentada nesses textos, a parábola do pobre Lázaro, a palavra de Cristo ao ladrão que se arrepende, hoje estarás comigo no paraíso. Alguns outros textos do Novo Testamento falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para os outros. Portanto, na hora da morte,
imediatamente após essa realidade, existe um juízo particular. Cada um de nós se apresenta individualmente diante do Senhor. Cada homem recebe, na hora da sua morte, acabou de morrer, apresenta-se diante do Senhor Jesus, para receber em sua alma imortal a retribuição eterna do momento da sua morte. Esse momento se chama juízo particular. Toda a sua vida terrena é colocada em relação à vida de Cristo. Quem nessa hora se encontrar em pecado mortal desce imediatamente para o inferno. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica, descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, chamadas por nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes como fogo eterno. Mas como imaginar que um Deus misericordioso possa permitir, como conjugar a ideia de uma misericórdia de Deus que ama infinitamente a criatura e permita e admita que exista esta realidade terrível? O Catecismo da Igreja Católica explica e, no meu entendimento, responde de forma cabal a essas perguntas. Primeiro, o próprio Jesus fala do inferno. Ele que é cheio de misericórdia. Dos lábios de Jesus, essa realidade horrenda é chamada de Geena, é chamada de fogo que não se apaga, realidade que é reservada a quem recusa até ao fim da sua vida crer e se converter. E, por favor, não esqueçam, o homem é uma realidade que foi criada por Deus para ser uma substância composta de corpo e alma, de matéria e de espírito. No dia do juízo final, haverá a ressurreição da carne. Até lá, com exceção da bem-aventurada Virgem Maria, a única criatura ressuscitada no céu, se as almas, os que estão no inferno são suas almas, os que estão no purgatório são suas almas, os que estão no céu são suas almas, porque Jesus diz com todas as letras no capítulo 6 do Evangelho segundo João, que a ressurreição da carne ocorrerá somente no último dia. Cito literalmente João capítulo 6, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 39 também, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois bem, Deus Todo-Poderoso, aliás, para centrarmos as nossas atenções no Novo Testamento e precisamente nos Evangelhos, Jesus mesmo diz, Mateus 13, de 41 a 42, que o Senhor enviará os seus anjos, eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Serão palavras pronunciadas por Jesus no capítulo 25 de São Mateus, que descreve o famoso juízo final. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Portanto, o fogo que não acaba, o fogo que jamais se extinguirá. O ensinamento da igreja, portanto, afirma:
o inferno existe e é eterno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, todos na hora da morte se apresentam diante do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o juízo particular. Se a condição da alma for em pecado mortal, estado de pecado mortal, descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, chamadas de fogo eterno. Qual a principal pena do inferno? A separação eterna de Deus. O único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais inspira o seu coração para que o siga, e também para as quais ele aspira. Deus inspira o homem que tem no âmago do seu ser a aspiração para o céu. Mas Deus não pode forçá-lo a ir para o céu. Inspira-o. Existe, portanto, esse anelo que está no coração de todo homem. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Então, Deus coloca essa aspiração de eternidade. Essa aspiração, esse desejo, esse norte, esse ímpeto, essa vontade, essa inclinação, se enquadram naquela realidade chamada predestinação. Deus não predestina ninguém para o inferno. Ninguém. Desde toda a eternidade, Deus ama a criatura humana, deseja criá-la e a cria com um único propósito, o propósito de que ela se salve. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 em diante. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O inferno é consequência última, extrema, de uma criatura predestinada para o céu, mas que por decisões suas, graves, enveredou por caminhos tortuosos, por caminhos das trevas. Dá-me a parte da herança que me cabe, diz o filho mais novo da parábola do filho pródigo, antes de partir para uma terra distante. Ele foi porque ele quis, não foi o pai que o forçou, não foi o pai que o colocou para fora de casa. Dá-me a parte da herança que me cabe. Deus criou o homem com a capacidade de decidir. Aliás, na mesma parábola do filho pródigo, nós temos dois momentos em que uma mesma criatura toma uma decisão equivocada, vou partir, mas na pocilga, refletindo, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa capacidade está inata. O homem criado com um livre-arbítrio. O homem pode construir a sua salvação e a sua condenação. Se ele se salvar, terá sido porque Deus quis, mas não o forçou a aceitar Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, a obedecer a Deus. Todos os atos meritórios que contribuem para que uma pessoa se salve são atos da própria pessoa. E quando elas fazem, escolhem, pensam, decidem, revisam, repensam, qualquer verbo que você queira que envolva a capacidade de entender e de querer, será sempre uma decisão dela. Quando em tudo isso ela faz o que agrada a Deus, Deus quis e a ajudou. Mas quando ela opta pelo mal, pelas trevas, pela desobediência, pelo que ofende a Deus, Deus, desde toda a eternidade, já sabendo, malgrado, mesmo sabendo das nossas decisões, de tudo aquilo que vai concorrer para a nossa salvação ou para a nossa condenação, ele nos cria. Deus, desde toda a eternidade, sabia do que Judas Iscariotes iria fazer? Sabia. E se ele sabia, por que ele criou? Porque ele amou. O amor de Deus é eterno. O único motivo para Deus criar é o amor. Deus não cria em função do bem ou do mal que as pessoas iriam fazer. Ele já sabe.
Nesse sentido, a presciência de Deus conhece tudo, mas conhecer tudo antecipadamente não significa dizer querer tudo. Ele sabe de tudo, do bem e do mal, dos eleitos e dos condenados, mas cria para conceder a todos as condições para se salvar. Portanto, quem se condenar ou quem já se condenou, não é porque Deus os criou para o inferno. Deus os criou para o céu, mas respeitou a capacidade de entender e de decidir deles que optaram essas duas capacidades pelo pecado contra Deus. E se tal condição vier a se manifestar na hora decisiva, na hora da morte, obviamente que o inferno será uma consequência da decisão deles. Portanto, se alguém foi para o céu, e o céu temos uma multidão já de eleitos, e se alguém for para o céu, será por mérito seu, porque fez o que agradou a Deus e nessa condição se encontrou na hora derradeira, sem dúvida alguma. Mas ele poderia, tendo feito o bem, poderia escolher pelo mal. Se ele fez, o que ele fez foi meritório, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e me visitaste, enfermo e fostes ver-me, peregrino e me acolhestes. São todos os atos meritórios de uma pessoa que podia não fazer isso, mas fez com a graça de Deus. Já os condenados, a mesma coisa. Eles praticaram o mal não porque Deus os desassistiu. Deus os considerou, Deus, no seu amor, como merecedores de existir. E os ajudou, como Cristo Jesus ajudou Judas Iscariotes a fazer sempre a sua vontade, mas permitiu, respeitando a decisão de Judas, o que tens a fazer, faze-o depressa, disse ele. E Judas traiu Jesus, não porque foi forçado a isso. Nem o diabo pode forçar uma pessoa a praticar o mal. O diabo não tem poder para dominar, ele tem astúcia para convencer. Essa frase não é minha, é de Santo Agostinho. É o mistério da predestinação de Deus. Deus predestina todos para o céu, inclusive aqueles que desde toda a eternidade ele já sabe que serão condenados. Mas se ele já sabe que serão condenados, por que ele os criou? Porque Deus ama. A senhora, quantos filhos a senhora teve? Tive tantos. A senhora, antes de engravidar, sabia que filho daria problema? Sabia. E por que a senhora quis ter filhos? Porque eu quis amá-los, porque eu desejei-os. Pronto, esse é o motivo. A mãe gerou, não é pelo fato de o filho, não, eu só quero o filho que só vai me dar alegria e não vai cometer pecado. Não existe mãe que pense assim, absolutamente. A mãe que gera um filho sabe que o filho vai cometer pecados, sabe que o filho é um risco. O filho pode dar cabeçadas, pode cometer desatinos, pode se desviar, pode cometer besteiras, pode fazer maluquices. É uma possibilidade, basta estar no mundo para você saber disso. Mesmo assim, ela quis gerar. Aliás, se eu perguntar para vocês, mães, sabendo de tudo aquilo, todos os riscos, todas as possibilidades de quedas dos seus filhos, por que vocês quiseram engravidar? Porque eu amo ser mãe. Porque eu quis, desde que eu passei a admirar a beleza do matrimônio, que vale a pena amar os filhos, que vale a pena gerá-los, que vale a pena cuidar deles. Pronto, mais ou menos por aí você entende porque Deus Todo-Poderoso, sabendo que todos nós iríamos cometer pecados, todos, não é só Judas Iscariotes. Então não diga como bode expiatório, se Deus sabia que Judas Iscariotes ia pecar, por que ele o criou? Olhe para o espelho e faça essa pergunta. Se Deus sabia que eu ia cometer tanto pecado, e só Deus sabe quantos eu cometi e ainda vou cometer, por que ele me criou? Porque ele ama você, só isso, ponto e basta. Muito bem. Então, essa questão da predestinação e também da presciência de Deus. Essa realidade horrível, portanto, chamada inferno, ela não foi querida por Deus. O pecado mortal provoca verdadeiramente essa aversão que, se não for reparada, se não for transformada por uma conversão sincera antes da morte, e o exemplo do rico, do ladrão, que a tradição chama de São Dimas, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus
aquele que sinceramente se arrependeu de todos os seus pecados e clamou misericórdia a nosso Senhor, no que foi prontamente atendido. Até o momento do último instante consciente da nossa vida, podemos verdadeiramente nos arrepender. Exorto, portanto, todos vocês, a quem está próximo desse momento decisivo, a exortá-lo ao sincero arrependimento, ajudar essa pessoa a se preparar para a morte, a fazer o seu exame de consciência, chamar, se for o caso, um sacerdote para ouvir a pessoa em confissão, se ela pode falar, e se não pode falar, para administrar a unção dos enfermos, para que esse pecador, diz São Tiago no capítulo 5 da sua carta, se ele cometeu pecados, esses são perdoados. Não conseguimos dizer absolutamente o que se passou no coração de Judas Iscariotes na hora do seu enforcamento. Se ele emitiu um ato de sincero arrependimento, como o ladrão que clamou a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, é de se acreditar que a resposta de Jesus deve ter sido a mesma: hoje estarás comigo no paraíso. Se ele não fez e de fato o seu coração não morreu arrependido, se aplica para ele aquilo que já foi dito aqui: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. O juízo final, descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, ocorre também com a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos. Essa ressurreição antecederá o juízo final, e esta será a hora em que, como diz São João, no capítulo 5, de 28 a 29, a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Então, Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele vai separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Estes irão para o castigo eterno e os justos irão para a vida eterna. O juízo final, repito, descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, ocorrerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. O Pai, somente Ele, conhece essa hora e o dia desse juízo. Somente Ele. Jesus disse: não compete a Ele, enquanto Verbo encarnado, revelar essa realidade. Quanto ao dia e a hora, Jesus diz: nem o Filho do Homem sabe. Filho do Homem, ou seja, Cristo na condição de Verbo encarnado. Enquanto Deus ele sabe, mas não fazia parte da missão do Filho do Homem revelar aquela realidade que ele, enquanto Deus, sempre soube. No juízo final, será revelado que a justiça de Deus triunfa sobre todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Ali, naquele momento, nós vamos conhecer o sentido último de toda a obra da criação, de toda a economia da salvação, e nós vamos compreender, nesse momento, o porquê de tantos acontecimentos da história que escapam à nossa compreensão, que desconhecemos as causas. Tudo ali será revelado, tudo virá às claras, todo o mal que os maus praticam é registrado sem que eles o saibam. No dia em que Deus não se calará, ele se voltará para os maus. Eu havia colocado na terra os meus pobrezinhos para vós, eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu Pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros, o vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra,
os constituí meus tesoureiros para recolher as vossas boas obras no meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes nas suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. É um trecho do Sermão 18 de Santo Agostinho, de certa forma descrevendo o arremate da história, a prestação de contas em nível coletivo, a humanidade toda diante do Senhor, todos conhecendo as coisas ocultas que não ficaram reveladas aqui e agora e para muitas pessoas. Tudo será colocado às claras, as intenções boas e más, as coisas que não foram reconhecidas, as tramas que foram perpetradas, as hipocrisias, mas também a sinceridade, a bondade, a generosidade, a pureza, a santidade de tantas pessoas que fizeram a história e que não foram conhecidas, mas como protagonistas, agora tudo será dado a conhecer. Deus Todo-Poderoso revelará todas as intenções. Deus Todo-Poderoso revelará até as últimas, parágrafo 1039 do Catecismo da Igreja Católica, as últimas consequências que o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Todas as consequências, todas as implicações de uma palavra, de uma atitude, de uma vida, de uma postura, de um comportamento, o bem que aquilo fez para os outros, ainda que não tenha sido reconhecido, mas também o mal. Santo Agostinho diz: ninguém se salva sozinho, leva consigo uma multidão para o céu, e ninguém se condena sozinho, leva também muitos para o inferno. Nesse dia, nós saberemos a bondade, o alcance, a importância de um ato meritório. Aquela pessoa fez o bem e isso causou um benefício tremendo para as pessoas. Elas se beneficiaram daquela palavra, daquela obra, daquele trabalho, daquela dedicação, daquele suor, daquele ato de generosidade, daquela compreensão, daquele ato de perdão, de reconciliação. Tudo absolutamente nesta vida nós compreenderemos o bem e, digamos assim, o alcance. Hoje, nas mídias sociais, meu Deus do céu, quanto podemos fazer de bem para levar as pessoas da ignorância para o conhecimento, da mentira para a verdade. Todos os atos daqui na Terra, eles têm uma repercussão, têm um alcance. Eu não sou uma pessoa sozinha. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, o meu comportamento, seja para o bem, seja para o mal, traz consequências positivas ou negativas. O bem que um pai cristão pode fazer educando os seus filhos. Ai de quem escandalizar esses pequeninos, diz Jesus, pois melhor seria colocar uma pedra no pescoço e jogá-los no fundo, mas isso é grave. Um pai cujo mau comportamento desvia o seu filho, uma mãe que educa mal o seu filho, um professor que educa mal os seus alunos, um sacerdote indigno que com o seu comportamento afasta as pessoas de Deus, um catequista ou um professor, uma autoridade, enfim, tudo isso será colocado diante do Senhor, seja na hora da partida individual de cada pessoa, juízo particular, seja também no juízo final, todas as consequências serão reveladas para todos. Como isso vai acontecer, não sabemos. Parágrafo 1039 do Catecismo da Igreja Católica. E, finalmente, o céu, o paraíso. Aquilo que a Escritura, repito, o texto que me agrada muito, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. O Apocalipse, no capítulo 21, a respeito do céu, a Bíblia fala muito sobriamente do céu. Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando aqui, dizem os padres da igreja, na diversidades de méritos. No céu todos serão felizes, mas cada um na medida em que se abriu para a graça de Deus. A expressão muitas moradas se refere exatamente a
ao grau, à diversidade de graus de méritos das pessoas na glória. Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, serão o seu povo, Deus com eles será o seu Deus, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. Não tenho tempo para falar, infelizmente já estourei o tempo, para falar da fruição da felicidade sem fim. Aliás, as duas grandes, digamos assim, as duas grandes dádivas do céu: contemplar Deus, vê-lo face a face, desfrutar da sua presença. E Deus Todo-Poderoso será tudo em todos, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo na primeira aos Coríntios. Contemplar Deus face a face, participar da sua vida, ali onde não há nenhum vestígio de dor, nem de saudade, nem de luto, nem de tristeza. Os corpos ressuscitados não envelhecerão, não haverá necessidade de se alimentar. E outra coisa muito importante, as criaturas também vão participar da felicidade sem fim. Diz o Catecismo no parágrafo 1047. Quanto também o universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Nós ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Como é que o cavalo vai participar da felicidade sem fim? Não sabemos. O animal não vai ressuscitar, mas vai ser transformado. O pé de jabuticaba também vai ser transformado. As praias, as montanhas, os vegetais serão transformados. Participarão, de alguma forma que nós desconhecemos, da felicidade sem fim. O céu, portanto, não será aquela realidade em que a gente vai ficar naquelas nuvens, naquela realidade sem nenhum vínculo com as criaturas. Deus não criou nada para destruir. Gravem bem, toda a humanidade vai ressuscitar para o inferno ou para o céu. Mas as demais criaturas também vão participar da felicidade sem fim. A Escritura diz: um novo céu e uma nova terra, mas nós desconhecemos a maneira da transformação do universo. Parágrafo 1048 do Catecismo da Igreja Católica. Finalmente, a purificação final ou purgatório. Diz o Catecismo: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, eles passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, o que é o purgatório para a Igreja Católica? Parágrafo 1031 do Catecismo é a purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja, portanto, afirma: após esta vida, existe um estágio intermediário de purificação, que não é o inferno. O fogo do purgatório é essencialmente diferente, completamente diferente do fogo do inferno. Este ensinamento, ele se apoia em vários textos da Escritura. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46, e também em algumas palavras de Jesus. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são sempre uma referência para nós. Jesus insinua uma realidade que evoca a ideia do perdão após esta vida. Mateus capítulo 12, versículo 31. No que concerne a certas faltas leves, deve-se acreditar que existe, antes do juízo,
um fogo purificador, grave isso, 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15, ele se salvará, mas como que atravessando o fogo, passando pelo fogo. Cristo, que é a verdade, diz que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. É frase de Jesus em Mateus 12, 31. E diz o catecismo, desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Bem, eu estourei o tempo, era para terminar às 9, terminei às 9h15, mas quero fazer um pedido a vocês. Às 10 horas, na TV Canção Nova, um ignorante vai ser entrevistado pelo Ronaldo, e o tema é o que acontece depois da morte. Serão 2 horas, 4 blocos de 21 minutos, onde o Ronaldo me bombardeou e as respostas, digamos assim, mais mastigadinhas, vocês poderão ter nesse programa. Quem não puder assistir, pode assistir depois, porque vai ficar o link lá, o que acontece depois da morte. Vai começar agora às 10 horas da noite e vai até 11 e tanto. Mas também eu tenho outra proposta. Na Rede Século XXI, eu tenho um programa, na verdade eu tenho 4, mas tem um programa que vai ao ar todo domingo, das 5 às 5h30 da tarde. Ele se chama Luz da Vida. Esse programa está no ar desde 2016. E nos anos de 2019, 2020, 2021, eu dediquei 2021, eu dediquei 167 programas de meia hora, sempre domingo das 5 às 5h30, de meia hora, sobre os novíssimos. 28 programas de meia hora sobre a morte, 60 e tantos programas sobre o juízo, 20 e tantos programas sobre o inferno e 40 e tantos programas sobre o paraíso. É somente você digitar no seu celular, que tem acesso à internet, Rede Século XXI, Luz da Vida, Playlist. E aí vocês vão lá descobrir mais de 500 vídeos, mas dentre esses tem 100 e tantos vídeos somente sobre os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Eu tenho que dizer isso, Padre Paulo, porque o Senhor me pediu para falar em 1 hora o que o catecismo dedica em tantas páginas. O Senhor foi cruel comigo. Estou brincando. Mas em 1 hora deu, pelo menos, acredito, para falar pelo menos os tópicos principais. Eu não fugi do catecismo da Igreja Católica. Vossa Reverendíssima, depois dê as indicações de como descobrir. É muito fácil, digite no YouTube ou no próprio aplicativo da Rede Século XXI, Luz da Vida, Playlist. E ali estão todos os programas, os 160 e tantos programas sobre os 4 novíssimos. Eu acho que é coisa demais, bastante tempo para vocês mastigarem essas realidades. Ali vocês vão ver um tratado de Santa Francisca Romana. Ela foi transportada para o inferno e teve visões do inferno, escreveu. Pode digitar Santa Francisca Romana, Tratado sobre o Inferno. Está publicado em língua portuguesa. Ali está uma descrição, Santa Faustina Kowalska também, na sua obra O Diário de Santa Faustina, no parágrafo 741, o anjo a levou para o inferno. Ali também você tem, além do Catecismo da Igreja Católica, você tem uma bibliografia muito boa de uma santa que foi para o inferno. Depois, Santa Catarina de Gênova, ela foi transportada pelo Senhor para o purgatório. Tratado sobre o Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Tem várias livrarias católicas aqui em Brasília, talvez aqui em Taguatinga também, se houver alguma livraria católica. É somente pedir. Enfim, então temos uma bibliografia vasta.
e esses modestos 170 ou 160 e tantos programas que eu fiz sobre morte, juízo, inferno e paraíso. Muito obrigado.